Bom, gente, como é que vocês estão? Vamos falar hoje sobre essa questão que está correndo aí, essa história aí de. Cara, cada um dá um nome para esse ritual, né? O pessoal tá falando em troca de cabeça, que são os rituais com uma senhora lá da Bahia, disse que em algumas casas religiosas e da cultura afro haveriam cadáveres. E o que você acha disso? Bom, gosta desse assunto aí? Se inscreve aí no canal. Vai ter mais sobre isso lá na área de membros, eu não vou falar aqui tudo. E, bom, pois eu deixo para vocês aí aonde é que vai estar o restante. Bruxo Mago Negro. Nem toda luz vem do céu. Gente, é assim, ó. O que a gente tem que pensar? Essas declarações não são de agora. Não, não. Essa conversa já existe há muito tempo. Já há muito tempo que se ouve falar dessas coisas. A questão é dar credibilidade ou não? Vocês devem lembrar, no final dos anos 90, anos 2000 por aí, apareceu um tal de tio Chico, um cara que era pastor da igreja evangélica, não sei qual denominação que ele seguia, mas ele falava que era bruxo da Rede Globo, que fez pacto para a Xuxa, e contava histórias, dizia que era pai de santo, que era bruxo, dizia um monte de barbaridades, coisas absurdas. Mas falava de envolvimentos com esses rituais. Ninguém nunca falou nada. O povo afro nunca se manifestou. Nunca. Em momento algum o povo afro se manifestou contra esse senhor. Tratavam como um louco. Pois nós tivemos aí outras pessoas, Daniel Mastral, por exemplo, também falava de, sabe, seitas satânicas, coisas do tipo. A religião afro bem não se manifestou. Depois tivemos Vic Vanilla, que depois de convertido, também falava que Kimbanda e as culturas afros eram adorações a demônios. Né? Bom, Vic Vanilla, não dá nem para falar, né? Perdeu as redes sociais. Aí depois veio a última aí que apareceu, contando essas histórias, foi a Ana Lu Portugal. Também ninguém se importou. Ou seja, todas as pessoas que eu citei antes fizeram declarações de que dentro da cultura afro existiam esses tipos de rituais. Porém, ninguém, ninguém, nenhuma associação, o povo não se juntou, ninguém simplesmente. Só de vez em quando alguém atacava dizendo que a pessoa era buscava views, que era mentiroso. Tudo isso, essas pessoas que fizeram essas declarações aí escutaram. Mas se mantiveram firmes em suas posições. Porém, o que está acontecendo agora é um pouco diferente. Agora é alguém que prova, porque essas outras pessoas que provavam nada. Agora é alguém de dentro do rito africano, né, do rito afro-brasileiro, que diz que existem esses ritos. E aí, e aí apareceu gente de tudo que é lado, uns dizendo que realmente existe, outros dizendo que não, outros dizendo que é uma hipocrisia estar dizendo que não existe. Mas o que é que chamou a atenção? Não são essas declarações, nem pessoas dizendo que existe ou que não existe. Não, o que me chamou a atenção foram que algumas associações se juntaram para fazer um protesto a respeito disso. Se eu for acusado de cometer alguma coisa e o que eu não cometi, vou me defender do que se eu não fiz nada? Do quê? Para que eu vou explicar que eu não fiz se não existem provas que a pessoa está dizendo contra mim? Afinal, o ônus da prova de quem acusa. Por que as acusações dessa senhora mexeram tanto?
parecem ter sido tão importantes assim? Bom, porque ela é de cultura afro e pode provar que é. Então, o que ela fala tem muito mais peso do que essas outras pessoas que eu citei. A gente não sabe nem de onde saiu, nem e como é que começaram na religião, se realmente são religiosos de matriz afro. Dizer que eu nunca escutei essas histórias, já estaria sendo hipócrita e mentindo aqui. Não, não faço isso. Sim, já escutei várias dessas histórias. Não da forma com que estão contando hoje, não. Esses rituais, aqui no Rio Grande do Sul, eles têm outro nome. Né? Tradicionalmente, as pessoas chamam de buraco, tá? Buraco de Egum. É, e o que estão falando hoje é usar este tal Egum, que eles consideram lá, que eles contam que vão, que pelo menos se imagina que seja feito assim, que não imagino, não vejo de outra forma, que cometem o crime de vilipêndio e levam uma ossada e enterram lá, e lá começam a fazer obrigações. Eu não vou nem discutir se isso tem fundamento ou não, tá? Porque se eu acredito no mundo espiritual e acredito que existe, que o espírito vai se desligar na hora na hora que a pessoa passa para o outro lado, né? Posso acreditar que um osso, uma ossada, seja lá qual parte do corpo, vai estar segurando aquela pessoa. É claro que nós podemos falar em cascões, em perispírito, poderíamos falar sobre tudo isso, mas não necessitaríamos, de forma alguma, de uma parte do corpo dessa pessoa. Mas dizer que eu nunca escutei isso, não. Eu já escutei sim. Embora no Rio Grande do Sul existam rituais parecidos, não envolvem ossadas. Não, pelo que eu saiba, tá? Pelo que eu saiba. Se existe, eu nunca vi. É porque eu não sou de matriz afro. Não. Eu teria que contar uma história muito longa aqui para explicar por que as pessoas acreditam que eu sou de matriz afro. Mas não é esse o caso. Mas é importante a gente pensar por que as pessoas estão se defendendo? Por que agora se reuniram e abafaram o assunto rapidamente? A senhora que colocou o vídeo na internet retirou. Mas esses rituais existem, para que eles servem? Segundo eles, segundo o que eles dizem, os rituais servem para passar uma doença para outra pessoa. Mas o que é que tem a ver essa parte da necromancia junto ao orixá? Para mim não faz o menor sentido. Para mim não faz o menor sentido. Eu não sei onde é que eles arrumaram sentido para isso. Existe esses rituais de troca? É possível tirar uma doença de alguém e colocar noutra? Enquanto a doença for espiritual, sim. Depois que ela estiver na matéria já se consolidar, né? Porque você tem que aprender que tudo começa na cabeça da pessoa. Tudo começa na realidade mental. Depois a realidade espiritual, e aí, enfim, termina se tornando na realidade material. Esse é o princípio, tá? Então, depois que ela estiver no material, cara, eu já vi coisas acontecerem de pessoas se curarem. Eu já vi. Mas nenhuma delas que eu conheci passou por esse tipo de ritual que eu saiba. Que eu saiba. Foram outros tipos de rituais que não envolvem nada de cadáver, essas coisas que. Eu vou dizer uma coisa: o que me preocupou foi as pessoas se juntarem para se defender. Aquilo ali chamou atenção. Eu acho que vocês deviam prestar atenção nisso. Se isso for verdade, muito em breve irá à tona. Muito em breve. Não tem como segurar uma coisa dessa. Porque quando as pessoas começam a fazer um movimento para se defender, cara, chama atenção. Não é possível que só eu enxergue esse tipo de coisa.
Vou falar mais, mas não aqui, tá bom? Vocês já sabem aonde. Meu abraço a todos vocês.